Olá, tudo bem com vocês, sétimo ano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, nós não sabemos qual é o horário que vocês vão estar acessando, então, um ótimo dia para vocês. Vamos dar início à nossa segunda aula do segundo bimestre. E o tema desta aula é a religião cristã. Uma boa aula para todos. Então vamos lá na nossa aula número 2, falando sobre as organizações cristãs. Nós vamos falar sobre o personagem mais importante, o líder principal dessa instituição, que é Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré viveu a época em que os romanos dominavam a província da Judéia, no Oriente Médio. Ele ficou conhecido em sua época e em seu meio. Suas palavras eram simples e carregadas de mensagens de amor e solidariedade. Os textos bíblicos descrevem passagens em que ele curou doentes e fez alguns milagres. As regras do cristianismo foram estabelecidas mais tarde com a formação da igreja. Nesse slide, vocês vão observar duas ilustrações. A primeira imagem, vocês têm uma apresentação do que seria o Jesus Cristo divino. Aquele Jesus Cristo que a maioria das pessoas conhecem, que é apresentado e defendido dentro de uma instituição religiosa. A segunda imagem, que é essa face computadorizada, vocês vão ter um Jesus histórico, que é um Jesus que apresenta uma outra realidade. Tá? Essa face computadorizada, ela procurou analisar, com base no Santo Sudário, a face real de Jesus Cristo. Jesus é anunciado como Salvador e portador da paz. Buscou implantar o reino de Deus e sua justiça entre todas as pessoas. Colocou sua vida à disposição para tornar a vida dos humanos mais humanas. Cada um aqui na nossa sala de aula tem uma religião com qual se identifica, certo? Mas a grande maioria, sendo evangélico, protestante ou católico, segue o cristianismo, que é a religião que segue todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus ficou famoso na Galileia, exatamente no tempo de efervescência e mudanças, em que o povo judeu vivia uma profunda crise religiosa. Surgiu então Jesus, um judeu de Nazaré, e começou a dizer, propor e fazer algumas coisas muito diferentes das que os líderes e políticos religiosos praticavam. Afinal, esse homem fazia a diferença na realidade e mostrava a interferência concreta de Deus e se fazia Deus entre os humanos. O que aconteceu? Como ele ficou muito conhecido e os seus ensinamentos, de certa forma, incomodavam, certo, algumas lideranças políticas e religiosas, acabou que ele foi capturado, ele foi julgado e condenado. Vocês sabem que Jesus Cristo, ele morreu em uma cruz e no terceiro dia ressuscitou. Então todo esse processo está ligado à forma como os políticos e religiosos da época enxergavam Jesus Cristo, certo? Em que ele representava uma grande mudança para o povo, para a sociedade. E isso incomodava essas lideranças, a ponto de quererem e desejarem a sua morte. Jesus Cristo, ele tinha vários discípulos. Quem são os discípulos? O que são esses discípulos? São pessoas que eram aprendizes. Eles eram seguidores de Cristo. Esses discípulos que conviveram durante um tempo com Cristo, eles tiveram uma experiência muito grande de conhecimento. Com o tempo, Jesus Cristo escolheu
Entre esses discípulos, 12 que ficaram conhecidos como apóstolos para uma missão. Os apóstolos, ele tem a função de ser um mensageiro ou embaixador, aquele que vai representar Jesus Cristo em uma determinada comunidade. Já conversamos um pouco sobre Cristo, sobre os seus discípulos e apóstolos, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os milagres de Jesus. Os milagres da cura. Durante seu ministério, Jesus curou muitos doentes. Multidões traziam seus doentes para serem curados por Cristo. Na Bíblia, vocês vão ter alguns relatos da cura de Cristo, como a cura de paralíticos, leprosos, cegos, surdos, mudos, da febre, de uma mulher que tinha hemorragia, de um homem que tinha mão atrofiada e de uma orelha que foi cortada. Os milagres da ressurreição. Jesus também tinha poder sobre a morte. Ele ressuscitou o filho de uma viúva, a filha de Jairo e Lázaro. Milagres relacionados com comida e natureza. Jesus fez vários milagres que provaram seu poder sobre tudo que existe na natureza. Transformou água em vinho, multiplicou pão e peixe 2 vezes, andou sobre a água, acalmou uma tempestade, secou uma figueira, encheu redes de pesca com peixe 2 vezes, fez Pedro encontrar um peixe com dinheiro para pagar o imposto do templo. Parábolas. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. O que Jesus Cristo ele fazia? Ele sentava com os seus seguidores e conversava com eles de uma maneira bem clara, contando uma narrativa, uma historiazinha, em que essa história tinha uma lição moral. Ele aproximava essa história da realidade daquelas pessoas, fazendo com que elas se identificassem com aquele assunto e conseguissem aprender aquela lição. Então vocês têm aí como exemplo uma das parábolas de Cristo, a parábola do filho pródigo. Igreja. Igreja, do latim ecclesia, é um templo cristão, é o local de pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé, que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Como instituição, a Igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crenças. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre as igrejas que compõem esse cristianismo. Vamos ver 3 igrejas: a Igreja Católica, a Igreja Protestante e a Igreja Ortodoxa. Igreja Católica ou Igreja Apostólica Romana é uma igreja cristã que tem por objetivo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A estrutura da igreja foi formada pela Bíblia, pelos ensinamentos e pela doutrina cristã, através de uma interação dinâmica entre a Bíblia e a tradição. A igreja desenvolveu seus ensinamentos, crenças e credos, além da liturgia, sacramentos e festividades, concedendo aos fiéis a essência da fé cristã. Igreja Ortodoxa. A maior parte das igrejas ortodoxas deriva do antigo cristianismo grego do Mediterrâneo Oriental.
o elo direto com as igrejas fundadas pelos apóstolos e a memória do Império Romano Cristão, o Império Bizantino, que durou até 1453. Aumentam a importância da tradição como guia da igreja. Essa tradição inclui as escrituras, os antigos concílios e os escritos dos padres, a liturgia e a veneração de imagem sagrada. A Igreja Ortodoxa não reconhece o Papa como autoridade. Igreja Protestante. O protestantismo, por conseguinte, surgiu como parte da chamada Reforma Protestante, que nasceu na Alemanha e que derivou na criação de diversos grupos religiosos e igrejas. Os movimentos protestantes devem o seu nome ao objetivo de modificar a estrutura e certos princípios da Igreja Católica, mas sem a substituir ou abolir. Vocês têm aqui na ilustração, certo, a figura de Martinho Lutero, onde ele vai fixar na porta da capela de Wittenberg as 95 décimas. São 95 pontos que ele considera extremamente errados pela Igreja Católica, como a venda de indulgências para a pessoa ter a sua salvação. Esse evento ele marca o início da Reforma Protestante. Então, queridos alunos, por hoje, esse é o nosso conteúdo, certo? Vocês vão fazer a leitura da apostila, observar o slide, estudar, e na próxima semana vocês vão receber o exercício deste assunto e vamos fazer a correção das atividades anteriores. Uma boa semana para todos, bom descanso e até a próxima.